Orações subordinadas substantivas. Nós já falamos, né, do período composto de subordinação, período composto por coordenação. Vocês já sabem que as orações subordinadas são aquelas que são dependentes, né, por isso nome subordinadas. E agora vamos estudar as subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem funções sintáticas próprias do substantivo. Então, recapitulando, subordinada porque é dependente, substantiva porque exerce função que o substantivo exerce, tá? Aí nós temos aí a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, lembrando, se eu tenho uma oração subordinada, eu estou falando de um período composto, tá? E estou falando do período composto, vou ter mais de uma oração, duas orações. Uma que eu vou chamar de principal, então vou dividir aqui, ó, quero, que eu vou chamar aqui de oração principal, tá? Aqui eu tenho a conjunção integrante, porque as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pela conjunção integrante que ou a conjunção integrante se, sempre. Então, eu vou introduzir minha oração subordinada substantiva pela conjunção integrante que ou se. Então, aqui eu tenho oração principal, quero que você me ajude. Que você me ajude é minha oração subordinada substantiva. E aí eu vou classificar. Por que ela é objetiva direta? Porque eu vou ter que olhar o verbo da minha oração principal. Né? Qual é o verbo da minha oração principal? Verbo querer. Né? Quem quer, quer algo. Ele é um verbo transitivo direto. Então, por isso, a minha oração subordinada ela é objetiva direta. Tá? Porque essa oração subordinada substantiva, objetiva direta, ela complementa o sentido do verbo da oração principal, que é um verbo transitivo direto. Outro exemplo, a sociedade espera. Então, já tenho aqui a conjunção integrante, então separo aqui na conjunção integrante, sociedade espera, oração principal. Então, vou colocar aqui, que todos colaborem. Que todos colaborem, oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque o verbo aqui da minha oração principal, verbo esperar, verbo transitivo direto. Quem espera, espera algo ou alguma coisa, tá? Outro, não sei se ele está em casa. Então, aqui eu tenho a conjunção integrante se. Então, vou separar aqui. Não sei, oração principal. Se ele está em casa, oração subordinada, substantivo, objetiva direta, tá? Sei, né? Verbo transitivo direto, não sei o que. Então, minha oração objetiva direta. Então, recapitulando, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pela conjunção integrante que ou a conjunção integrante se, sendo que vemos mais a conjunção integrante que, tá? Vamos à segunda, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Nessa daqui, eu vou ter lá na minha oração principal um verbo transitivo indireto. Preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa, de algo. Então, é um verbo transitivo indireto. Lembra, os verbos transitivos indiretos, eles precisam de preposição. Então, as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, elas vão vir também acompanhadas da preposição. Então, eu vou separar antes da preposição. Preciso, oração principal, de que você me ajude, de que você me oriente, oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Por que objetiva indireta? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Sempre vou ter o uso da preposição. Insisto em que você venha. Mesma coisa, né? Insiste. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Vai precisar de quê? Preposição.
separo antes. Oração principal, oração subordinada, tá? Então, oração subordinada objetiva direta, vou ter preposição e vou ter na minha oração principal um verbo transitivo indireto. Oração subordinada substantiva predicativa, vai ter função de predicativo de sujeito, tá? Outra dica, ela vai vir sempre depois do verbo ser. Sempre depois do verbo ser, essa é a dica. Nosso desejo é, então aqui eu tenho minha oração principal, daqui para cá minha oração subordinada. Lembra? Conjunção integrante. E na minha oração principal, verbo ser, tá? Então ela vai exercer essa oração subordinada aqui. Predicativa, ela exerce função de predicativo de sujeito da oração principal, tá? Então, por isso, vem depois do verbo ser, tá? Oração principal, oração subordinada. Minha alegria era que você voltasse. Então, ó, verbo ser novamente. Separo aqui, que eu tenho conjunção integrante. Mesma coisa, oração principal e oração subordinada depois do verbo ser. Depois do verbo ser. E a conjunção integrante aqui, tá? Então, por isso ela é predicativa. Então, a oração subordinada, substantiva predicativa, subordinada, vem após o verbo ser. Após o verbo ser. Então, só prestar atenção nisso, né? O verbo ser na oração principal. Sempre ela vai vir após o verbo ser. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela vai exercer função de sujeito da oração principal. E a dica é que ela vai vir sempre com verbo de ligação mais um predicativo. Então, ou seja, na minha oração principal, vou ter um verbo de ligação mais um predicativo. Ela vai começar com verbo de ligação mais predicativo. Essa é a dica. Então, por exemplo, é importante, conjunção integrante, vou separar aqui. Então, aqui eu tenho oração principal, aqui oração subordinada. Oração principal, oração subordinada. Então, ela começa aqui com o verbo ser, ou com o verbo de ligação, mais o predicativo. A mesma coisa aqui. Verbo de ligação mais predicativo, tá? Por isso, ela é subjetiva, tá? Diferente dessa. Essa predicativa, ela vem após o verbo ser. A subjetiva, ela começa com o verbo de ligação mais o predicativo. Isso é a oração principal. Temos agora a completiva nominal, que ela vai, né, complementar aí um termo da oração principal. Então, eu tenho aqui, senti receio de que você desistisse. Então, o papel dessa oração completiva nominal, o próprio nome já diz, complementa o nome, ela vai complementar o nome, ela vai complementar o nome da oração principal. Sentir receio de que, né? Sentir receio de alguma coisa, né? Receio não é verbo. Ah, professora, tenho dúvida se é verbo ou não. Então, você olha antes, eu tenho aqui sentir é verbo. Então, sentir o quê? Sentir receio. Então, receio aqui não é verbo, tá? É substantivo. Então, a oração subordinada aqui, completiva nominal, está complementando o sentido desse nome aqui, receio. Então, por isso é completiva nominal. Então, ela também vem acompanhada de preposição, tá? Sempre. A completiva nominal vem com preposição e a objetiva indireta vem com preposição, tá? São as duas que vêm com preposição. Só lembrando isso. Tinha certeza de que você cumpriria a promessa. Separo aqui. Quando eu tenho preposição, separo antes da preposição. Essa oração está complementando o sentido do termo da oração principal. Que termo é esse? Certeza. Aí eu vou lá. Certeza não é verbo, é nome. Então, por isso é completiva nominal, tá? Tinha o quê? Tinha certeza. Então, já tem o verbo aqui. Aí eu vou ter certeza que certeza não é verbo, tá? Então, a diferença da completiva nominal para a objetiva indireta
né? É que uma complementa o verbo e a outra complementa o nome, tá? As duas têm preposição, a objetiva indireta tem preposição, a completiva nominal tem preposição. A diferença é que a completiva nominal sempre vai complementar o sentido de um nome e a objetiva indireta sempre vai complementar o sentido de um verbo. Essa é a diferença das duas, tá? Porque são as duas que têm preposição. E a última, que é a oração subordinada substantiva apositiva, que vai exercer aí a função de aposto da oração principal. Já estudaram aposto ano passado, né? Essa é muito tranquila porque a oração subordinada ela vem sempre após os dois pontos. Geralmente, né, ela vem sempre após os dois pontos. Então, ela é mais fácil de identificar porque é a única aí que vai ter os dois pontos. Então, eu tenho aí rapaz tinha um desejo, oração principal. Eu tenho os dois pontos, né? Que todos os familiares convivessem em paz, substantiva apositiva, tá? Tem uma explicação no arquivo, tá? Que está na plataforma. Quero que vocês copiem, né? Tirem as dúvidas comigo, tá bom?